o Brasil que nos vê pela TV Senado, pela Rádio Senado nos ouve, deputado Fraga, coronel Fraga, senadores, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais desse país. Senador Paim, o que me envolve, não estou acostumado a vir na segunda-feira, estar na tribuna, não é uma praxe da maioria, e aquilo que não é praxe para a maioria é uma prática de Vossa Excelência. Vossa Excelência está na segunda e está na sexta. Vossa Excelência no exercício do seu bonito mandato, não é? Bonito mandato. Eu fui compungido a vir à tribuna quando eu estava vindo do aeroporto e comecei a ouvir alguns discursos aqui de senadores, e eu vi a maneira brava que meu amigo, o senador Edberg, estava na tribuna falando, depois a senadora Vanessa, que inclusive deu tempo eu fazer a ela uma parte. E eles narravam alguns fatos repetitivos, mas tentando colocar moldura nova. Eu penso que é um momento importante, porque nessa segunda-feira, senador Zé Agripino, nós não temos relógio, embora esteja marcando ali, mas a benevolência de Paim faz até dobrar o tempo, ou triplicar se a gente precisar. Que depois eu vou sentar ali e ele fala 1 hora, se ele quiser. E aí eu queria comentar também sobre as Olimpíadas. Fantástica abertura. O mundo aplaudiu. Esse é o fato maior. A abertura das Olimpíadas retratou toda a nossa história. Toda a nossa história. De uma forma compreensiva. Eu fiquei empolgadíssimo com aquilo. Ver os atletas entrando, desfilando, sorrindo. O povo brasileiro ligado em casa, dos mais simples aos mais abastados. A televisão aberta mostrando, a televisão fechada. Lá no último rincão, alguém tem uma parabólica e vendo a abertura e vibrando e querendo medalha para o Brasil. Mas a medalha naquele momento era a alegria. E aí eu vejo, hoje na tribuna, não a narrativa desse momento lindo, de um país com tantas dificuldades como o nosso. Dificuldades impostas por um governo irresponsável, perdulário, que fez striptease moral em praça pública, que destruiu as finanças desse país, que nos desmoralizou no mundo, que nos colocou abaixo de zero nas agências de risco. E eu pensei que os discursos aqui iriam versar sobre a abertura da Copa, a beleza, o desfile, a capacidade desse povo brasileiro tão forte. Mas não. A baila do discurso foi a presença do golpista, do Michel Temer. A vaia que ele tomou, ou a coragem que ele não teve de fazer um discurso longo, e ele foi vaiado. Foi a coragem decisiva, imponente, marcante de Caetano Veloso, de lá dentro do camarim, se fotografar com um papelzinho, fora Temer. E eles acham isso o memorial de defesa de Dilma. E aí aquilo me inquietou muito, até a partir da senadora Vanessa, e eu vim aqui para saber quem é que tem amnésia. Se é o povo ou se são eles. Eu não sofro de amnésia. Vossa Excelência sofre? Porque eu me lembro no dia que Vossa Excelência estava discussando, defendendo os trabalhadores. Nós éramos deputado federal, e um deputado que parece que odeia trabalhador, não quer dar o nome dele, Vossa Excelência na tribuna, ele debochou, Vossa Excelência estava com a Constituição na mão, de lá da tribuna, jogou a Constituição na cara dele. Não foi? Então não sofro de amnésia, me lembro de coisa boa. Só me lembro de coisa boa. Não é verdade? Eu não sofro de amnésia. Então vamos lá. A abertura da Copa. Até me perdoe quem bolou aquela abertura da Copa, que quem viu a abertura das Olimpíadas, a abertura da Copa foi uma brincadeira, né? Não dá nem para falar que foi feio, né? Até porque de beleza não tinha nada, nós tínhamos muito mais para oferecer.
O povo queria ver o samba do Brasil. O povo queria ver o nosso gingado. O povo queria ver a nossa riqueza. E nada foi apresentado. Foi um negócio assim que eu não consigo e não sou hipócrita para dizer que aquela abertura da Copa tinha alguma coisa de beleza, porque não tinha. E na abertura da Copa foi diferente. Porque a presidente era Dilma. E Dilma não foi vaiada. Ei, senador Zé Agripino. Dilma não foi vaiada na Copa. O estádio inteiro gritava: ei, Dilma vai tomar. A Copa inteira, em todos os estádios. Eu estava no dia do 7-1 da Alemanha e fiquei paralisado em Belo Horizonte, do lado das minhas filhas, e tinha um monte de senador do PT atrás de mim. O senador do Acre, que agora não é mais senador, estava lá, o senador Humberto Costa estava lá, e cada gol a torcida levantava e gritava: ei, Dilma, vai tomar. Dizer que Michel Temer foi vaiado, eu não sou do PMDB, não. A minha discussão e meu enfrentamento é pelo Brasil. Não tenho nada aqui, não tenho procuração para defender Michel Temer. Mas vaia, ô Fraga, minha mãe era analfabeta profissional. Mãe dizia: meu filho, falta de palma é pior do que vaia. Vaia não é tão ruim assim não. É claro, já soubemos que tinha muita gente infiltrada lá, com ingresso pago, para na hora que anunciasse Temer, eles começassem uma vaia. Porque num estádio, a vaia é o efeito crucifica. Na crucificação de Cristo, eu já lhe dou. Na crucificação de Cristo, alguém gritou: crucifica-o! A multidão foi atrás, sem saber nem o que estava falando. Lula, no seu auge, no auge da popularidade de Lula, quando a máscara não tinha caído ainda, quando as vestes ele não havia sido desnudado em praça pública ainda, e que ele era um semideus no Brasil, na abertura do PAN, o Lula foi vaiado no Maracanã, mas vaiado de verdade. Tão vaiado que ele não teve coragem de fazer o discurso. O que esperar num momento como esse de impeachment? Que você tem um vice-presidente que assume a titularidade e ainda a ex que está afastada e com fé em Deus não voltará? E que tem um grupo de militantes que foram sustentados ao longo de 13 anos com dinheiro público. Eles estavam preparados para vaiar. Agora, eles só não contavam com a astúcia de Chapolin Colorado. Não sabia que o Temer estava lá. E ele só apareceu para dizer: está aberto os jogos. Quando eles perceberam a voz dele, começaram um pouco de vaia e o resto do povo aplaudiu. Isso. Trazer isso para a tribuna, fazendo menor a abertura da Copa, da abertura das Olimpíadas, uma riqueza de detalhes que encantou o mundo, que chamou a atenção do mundo, que jamais imaginou que o Brasil faria uma abertura tão suntuosa, tão bonita, tão criativa, num país sangrando em praça pública, por conta dos desmandos, dos perdulários, criminosos, homens públicos, que durante 13 anos dilapidaram o patrimônio da nação brasileira. E aí, sobem aqui para dizer: esse golpista quer tirar direito de trabalhadores. Eles passaram 13 anos no poder, não deram nenhum direito a trabalhador, muito pelo contrário, tirou um trabalhador. Está assistindo? Presta atenção que eu vou falar. Eles venderam e vocês hoje acreditam. Sabe quem fez? Vocês sabem quem é o autor do seguro-desemprego? Vocês não sabem. Mas vocês sabem quem piorou o seguro-desemprego, não sabe? Que vocês agora não têm direito a acessar mais, até porque não tem recurso, e criaram outras regras que dificultam a vida de vocês, não sabem? Vocês sabem, né? Foi Dilma e o PT. Mas quem criou? Vocês também acham que foi Dilma e o PT? Foi Lula e o PT? Não. Quem criou o seguro-desemprego foi Sarney. Sarney. Quais são os direitos que querem tirar? Que querem tirar dinheiro da educação? O ano passado cortaram 82% da verba de assuntos sociais no Brasil. Verba para a área social. Cortaram o dinheiro da educação. Eles cortaram a verba de Minha Casa Minha Vida. Eles diminuíram o dinheiro da Bolsa Família. Por que, senador Paim, eu pergunto? Brasil, por que eu estou perguntando isso? Porque nós temos que deixar vivo na mente de vocês. Eles querem esse Temer e o PMDB, esse desgraçado filho de uma mãe, aproveitador, usurpador, que foi beijado pelo PT
2 mandatos. O PT brigava pelo apoio do PMDB, segurava a mão de Temer em convenção, precisava da força desse PMDB criminoso no Brasil inteiro. Na urna tem a foto dela e a foto dele. Tem um discurso dela que ela disse que teria o melhor vice-presidente do mundo. Ah, sim! E até 4 meses atrás, Temer era o articulador político dela. E sabe junto com quem? Com Padilha. Falava em nome dela, articulava para ela. Mas hoje, eles estão com medo da Operação Lava Jato. Diziam aqui, o senador Lindbergh, a senadora Vanessa, eles estão com medo da investigação da Lava Jato. Meu Deus, não seria o SUS falando do mal lavado? Estão com medo da investigação da Lava Jato. Por quê? No governo de Temer, tem 6 ministros, assessores dele, que estão sendo investigados. Como eles sofrem de amnésia. Eles esqueceram de Edinho, esqueceram de Mercadante. E quem convive com o fantasma de Helenice Guerra tem moral para botar o dedo na cara de alguém? Quem convive com o fantasma de Nestor Severó, com o fantasma de Marcelo Odebrecht, mas agora está aí a delação de Marcelo Odebrecht, dizendo que deu dinheiro para o Temer, deu dinheiro para o Padilha, que deu dinheiro... Ei! Marcelo Odebrecht é o mesmo que diz que deu dinheiro para Dilma. Marcelo Odebrecht é o mesmo que diz que pagou o Mr. M. Marcelo Odebrecht é o mesmo que diz que deu dinheiro para o Lula, que deu dinheiro para o Instituto Lula, que deu dinheiro para a Fundação Lula, que deu dinheiro para os meninos de Lula, a traquinagem da casa de Lula. Nós não somos besta, não. Porque me desculpe os senadores, nós vamos reagir a tudo isso mostrando a verdade o tempo inteiro. Ora, se Temer cometeu crime, porque a delação não se dá no momento seguinte. A delação propõe a investigação. Quando a investigação, a delação é homologada, então dá-se o processo investigativo, porque tem cheiro de verdade. Ora, se a delação premiada vai pegar o Temer, vai pegar o Padilha, para o que dá em Chico, dá em Francisco, que pegue. Que pegue. Quem cometeu crime responda pelos seus. Mas falar em delação, eles esquecem de Elcídio Amaral. A delação da Odebrecht agora fala até do seu Palocci, que estava tão quietinho, escondido, né? Seu Palocci. Todos os ministros da Casa Civil da Dilma, de fralda cheia. Alguns presos já, condenados, no caso de Zé Dirceu, é prisão perpétua. Porque com a idade que ele tem, a cana que ele tomou, não sai mais. Tudo isso para querer justificar os crimes que Dilma cometeu, e com todo respeito, agora cito o senador Humberto Costa, meu amigo, ele disse, olha, ela vai voltar, e vai fazer um plebiscito. O país quebrado, ferrado, ainda vai gastar dinheiro com plebiscito, para o povo saber se quer Dilma ou não quer Dilma. Você está ouvindo, Fraga? Recado de polícia, será? Um plebiscito, para saber se quer ou se não quer, Ronaldo Caiado. Com fé em Deus ela vai voltar. Vamos fazer um plebiscito, ela vai voltar para poder comandar um processo eleitoral. Oh, com todo respeito aos meus colegas da bancada do PT, o povo do Brasil, não estou falando dos militantes de vocês, que são sustentados com dinheiro público, e durante 13 anos vocês irrigou o caixinha deles. Não estou falando deles, mas o povo do Brasil não acredita numa vírgula que Dilma fala. E sabe, na rua, eu até defendo vocês, porque o povo tomou abuso de vocês. Tomou abuso de vocês. Por isso, eu me compungi a vir à tribuna hoje à tarde, porque eu precisava falar essas coisas. E quando eu fiz uma postagem no dia da abertura da nossa Olimpíada, do lado da televisão, empolgado com o povo brasileiro, desejando boa sorte aos nossos atletas, senador Paim, que se sacrificam 4, 5 anos, se preparando para esse momento, desejando boa sorte, alegria ao nosso povo. Aí entra um monte de petista. E aí você vai olhar o perfil dos caras. Eles estão com a indústria de Twitter agora.
Eles não têm coragem de botar foto, eles inventam nome. Aí você lá olha o perfil, o cara tem 2 seguidores, 3, o último que eu vi agora foi hilário e muito bacana. O cara tinha 171 seguidores e o número que ele seguia era 171 também. Não sei se foi sorte, nenhum azar dele. Eu só botei uma risadinha e disse: tchau, viúva do PT, se prepare para levar a Marmitex na cadeia para seus líderes. Eu quero pedir ao Brasil que não se esqueça dessas coisas. São quase 13 milhões de desempregados. 300 desempregados por hora. E quero encerrar falando sobre a postagem do Caetano Veloso. É um artista brasileiro, não conheço pessoalmente, não o desrespeito. Respeito, porque é meu dever, aliás, a regra da boa convivência é respeito. Se eu quero respeito, eu já vou dar a Vossa Excelência uma parte. A regra da boa convivência é o respeito. Se eu quero respeito, tem que dar respeito. Não é assim que acontece? É assim. Então, respeito. Ele posou lá num camarim, ele que ia aparecer na festa, né? Mas como ele sabe que tem imprensa do mundo inteiro, aí eles querem dar ibope no mundo inteiro. Fora Temer. Mas eu fico me lembrando, e eu perguntei à senadora Vanessa no discurso dela: qual de nós dois tem amnésia, eu ou a senhora? Porque eu queria lembrar ela a abertura da Copa. Mas hoje eu quero lembrar o Brasil que não sofre de amnésia, mas eu me lembrei. Quando o Caetano Veloso, Ronaldo, você lembra? Chamou Lula de analfabeto? Que o Brasil não merecia um presidente analfabeto? Que eles reagiram, que ele virou o capeta do mundo. Aí dona Canu, a mãe dele, veio a público, pediu até desculpa ao Lula, lembra disso? Que ele falou que Lula era um despreparado, um analfabeto. Não, não é porque é analfabeto, é despreparado. Tem muito analfabeto preparado e tem muito analfabeto honesto. E tem muito analfabeto que é preparado e é sabido e desonesto. É esse aí que está sendo investigado pela Lava Jato. É esse aí que foi a ONU. E eu acho que ir à ONU foi o melhor caminho que ele fez. Agora isso aqui eu quero dar razão a ele. O Lula fez certo ter ido à Comissão de Direitos Humanos da ONU. Ele não poderia ter feito desse jeito. Porque depois que nós tomamos conhecimento, que o Brasil tomou conhecimento, que teve uma reunião em São Paulo, depois outra no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais e Brasília, de madrugada, uma reunião escondido. O Ministério Público, a Polícia Federal, o Ministério Público Estadual de cada estado, o juiz Moro, o Ministério Público Federal, o Supremo Tribunal Federal, todos os ministros, mais os senadores se reuniram escondido. Agora que nós estamos sabendo disso, o Brasil nem sabia que a gente reuniu escondido, todo mundo assim. Uma reunião grande, mas a gente conseguiu esconder. E nós todos juntos, vou lembrar de novo: Ministério Público Federal, Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, Polícia Federal, Ministérios Públicos Estaduais, Polícia Civil, a classe política, Ronaldo Caiado, eu, a Taíde, todos nós reunimos escondido e bolamos esse golpe. Tramamos para perseguir o Lula e a Dilma. Vamos todo mundo perseguir eles. O Lula descobriu isso e foi para a ONU, pedir à ONU para investigar essa trama de perseguição política ao Lula. Ô Lula, me respeita, Lula. Respeita o Brasil, Lula. Morde aqui para ver se sai leite. Morde! Se o cara está me tirando para doido, certamente está tirando também a Comissão de Direitos Humanos da ONU para doido. É isso, Brasil, que nós estamos vivendo. Essa brincadeira indecente e imoral. E o Brasil e o mundo não viu nada. Porque nada do BNDES foi revelado ainda. O Brasil ainda não viu nada. Porque nada dos fundos de pensão foram revelados ainda. Até não foi revelado nada, porque nada tem lá nos fundos de pensão. Acabou tudo. Então, eu tinha a obrigação de vir à tribuna hoje para poder enfrentar um discurso irresponsável, de frase de para-choque de caminhão, chavão de paralama de caminhão, golpista, aproveitador. Mas eles estavam de mão dada com o aproveitador e golpista do processo eleitoral, se abraçando, indo para comício, viajando junto, fazendo junto. Deixa eu falar uma coisa. É muita coragem.
Porque todos eles que estão afastados do poder estão envolvidos na Lava Jato. Mas nem todo mundo que está sendo investigado pela Lava Jato vai ser condenado ou preso. Porque uma coisa é você dizer o cara falou que deu dinheiro para a campanha do cara. Mas a lei diz que você pode ir atrás de dinheiro de campanha. Contanto que você deu bônus para o cara e declare. Não tem problema nenhum. Mas condenados serão aqueles que foram acertar contrato, aqueles que foram discutir porcentagem de contrato e que foram pegos com roubo na mão. Até aí nada contra. Mas você tem um grupo de companheiros de partido, de companheiros de governo, de companheiros ideológicos que estão presos, condenados. Aliás, eu dizia naquele último discurso meu que o PT pode pedir música no Fantástico, porque tem três tesoureiros presos. E ficar atacando os outros. E minha mãe dizia, meu filho, você sabe por que macaco fica rindo de cutia? Eu nem sei. Porque o macaco enrola o rabo, senta em cima e fica rindo do rabo da cutia, como se ele não tivesse. Assim faz o PT, enrola o rabo, senta em cima e fica tentando fazer com que as pessoas percebam que os outros têm rabo. Senhor presidente, eu tenho certeza que nós temos 10 dias ainda para fazer esse tipo de enfrentamento. E o faremos, mostrando. O Brasil sabe o que é pedalada fiscal. O Brasil compreende a pedalada fiscal. Ah, porque o delator falou em Temer, Mr. M, o ilusionista João Santana, falou com todas as letras sobre Dilma. A mulher de Mr. M também. O Marcelo Odebrecht também. E eu quero só saber se depois do afastamento definitivo da senhora Dilma, quando ela perdeu o fórum privilegiado, eu gostaria de ver a coragem dos senadores subir nessa tribuna para pedir desculpa à nação pelas mentiras que contaram a respeito dessa senhora. Ninguém pode tapar o sol com a peneira. Se disser teve avanços sociais, tivemos. Nos primeiros 4 anos do Lula, eu era empolgado com aquilo todo. Nós tivemos avanços na área da educação, tivemos. O mais empolgado era eu. Mas depois que perceberam que eles tinham 55 milhões de famílias no Bolsa Família, que só tem porta de entrada, não tem saída, era um curral, era um chiqueiro, que eles trancaram essas pessoas e disseram agora, do ponto de vista eleitoral, não perdemos mais, porque 55 milhões de famílias, botando 3 votos um pelo outro, ninguém nos tira nunca mais. Aí mostraram as unhas, mostraram a dentição, fizeram striptease moral em praça pública, como se não fosse haver reação dessa sociedade. Graças a Deus, o país reagiu. Nós jamais seremos Venezuela. Nós não seremos Bolívia, com todo respeito. Nós não seremos Argentina na época dos Kirchners. Mas esse país há de se levantar, senador. Esse país há de erguer, sair da UTI, passar o pós-operatório e restabelecermos ordem, restabelecermos a economia desse país, voltar a gerar emprego nesse país, gerar dignidade, gerar honra para a sociedade brasileira. Ele me pediu primeiro, a seguir eu dou a Vossa Excelência.